Olá, este é o programa Sala de Visitas da TV Câmara Municipal de São Paulo. Eu sou o vereador Cláudio Fonseca e hoje recebo o economista, consultor de associativismo do Serviço de Apoio a Micro e Pequenas Empresas de São Paulo, SEBRAE, membro do Conselho Consultivo da Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo, membro também da Comissão de Cooperativismo da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, OAB. Estou falando de Benedito Roberto Zurita. Eu agradeço pela presença no nosso programa. E o Dr. Geraldo Volpi, que é advogado, formado pela Faculdade de Direito de Guarulhos, militante no Fórum da Comarca de Santo André, indicado pelos juízes na recuperação judicial, falências e dissoluções de sociedades, respectivamente como liquidante, assessor jurídico da OCESP, que é a Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo. Então nós vamos bater um papo aqui sobre cooperativismo. Os dois têm uma história vinculada ao cooperativismo. Um mais ligado à questão da formação, o outro das organizações das cooperativas. Como é que vocês veem esse momento do cooperativismo no Brasil? Vereador Cláudio, antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando na Câmara Municipal de São Paulo sobre um assunto que hoje é de, vamos dizer, de grande relevância, não só para o nosso estado, mas como o Brasil. Cumprimentá-lo, inclusive, pela sua postura perante o cooperativismo paulista e, principalmente, como sendo, vamos dizer assim, o coordenador da Frente Municipal Cooperativista aqui de São Paulo. E a gente vê hoje, o cooperativismo, ele nasceu justamente de um processo, vamos dizer assim, da necessidade de determinados grupos se unirem para a sobrevivência. A gente vê hoje o cooperativismo como um processo, vamos dizer assim, de relação de trabalho e renda. E isso vem cada dia mais se pronunciando e cada dia mais se tornando, vamos dizer assim, conhecido. Porque antigamente, e as próprias cooperativas, elas tinham parcela, vamos dizer assim, entre aspas, de culpa, porque as cooperativas não divulgavam as suas ações. E eram ações importantes, onde levava o que não só o trabalho como a renda para os seus cooperados, mas também o que a capacitação, a educação, que é um dos objetivos também principais hoje do sistema cooperativista. Hoje não, desde 1844. Não é bem da minha época, mas a gente acompanhou bem isso, né? 1840. A cooperativista a primeira cooperativa foi constituída na Inglaterra. Na Inglaterra. Como eu disse, não é do meu tempo, mas eu acompanhei bem isso aí, né? Hoje são 157 anos, se não me engano, né? De cooperativa. E no Brasil a gente sentiu isso a partir de 1840 e pouco, quando nós tivemos, principalmente aqui em São Paulo, a criação de da primeira cooperativa que a gente tem notícia. Não chegou a funcionar, mas essa cooperativa ela foi constituída por portugueses e imigrantes portugueses e espanhóis na divisa entre Peruíbe e Itanhaém. Era uma cooperativa agrícola, né? Posteriormente, nós tivemos hoje, que é oficialmente a primeira cooperativa em Limeira, uma cooperativa de consumo que até uns anos atrás ainda funcionou. E vem vindo, de uma certa forma, crescendo esse movimento. O pessoal vem sentindo, vamos dizer assim, a população, tanto os trabalhadores como produtores, estão sentindo essa necessidade de união. Quer dizer, aquela história que até ontem eu era concorrente, eu era, vamos dizer assim, um antagonista, hoje não, nós somos parceiros. E o cooperativismo tem trazido muita benefício para esse pessoal. Hoje nós vemos, principalmente no caso da nossa balança agrícola, a questão das commodities. Praticamente as cooperativas têm uma representatividade muito grande hoje na exportação de grãos, aí como a gente vê. Nas outras áreas, cooperativas médicas, eu venho mesmo nessa área, cooperativa médica, 1966 foi a primeira cooperativa constituída em Santos.
E hoje essa cooperativa já expande até por outros países, além do Brasil. Então a gente que acompanhou esse processo, eu pelo menos desde 1960 acompanho esse desenvolvimento, e a gente se sente assim de uma forma gratificada, porque não foi em vão aquelas palestras, aquelas noites lá que passamos conversando e mostrando a vantagem da união através do cooperativismo, e isso hoje a gente vê patente. E mais além, a possibilidade hoje, a oportunidade que o cooperativismo teve em encontrar pessoas como o senhor vereador, de está também o quê? Participando desse sistema, porque antes não havia essa participação, era muito restrita. Hoje nós temos a municipalidade, nós temos o Estado e nós temos a federação participando disso, não como aquela cooperativa que vai pedir favor para essas entidades públicas, mas parceira dessas entidades públicas. Eu acho que isso é muito importante, trazendo o que? Ideias, tanto para a municipalidade, como para o Estado e como para a federação, de determinadas medidas que possam, vamos dizer assim, dar uma certa relevância para o sistema e, de uma certa forma, não só para o sistema, não só para os cooperados, mas para a comunidade onde está inserida essa cooperativa. Não é verdade, Geraldo? É verdade. São coisas. Ele tem uma ação muito voltada à formação. A formação de cooperativas. Percorre o estado de São Paulo, o Brasil afora, falando sobre... Fazendo palestras sobre o cooperativismo. Em 94, final de 95 para 96, houve um estrondo muito grande de número de cooperativas a serem criadas, cooperativas de trabalho e cooperativas habitacionais. E nós notamos, naquela época, a falta de conhecimento de constituir uma cooperativa. A forma do ingresso do cooperado dentro da sociedade de uma forma incorreta. Pequenos grupos formaram cooperativa e ficavam como donos daquela cooperativa, não passando ao sócio cooperado a verdade, o que ele realmente representava. E na época nós tínhamos muitos poucos advogados voltados para o cooperativismo, como temos até hoje, são poucos, e contadores também. Nós não temos muitos contadores voltados para o cooperativismo. Mas então eu venho... fala dessa estrutura do cooperativismo, então... Quem quiser formar uma cooperativa, como é que é isso? O que é exatamente uma cooperativa? Que é bom falar para as pessoas que nos acompanham. A cooperativa, como é que você forma uma cooperativa? Como diz a lei, a cooperativa é uma sociedade de pessoas. Deixa eu só corrigir uma coisinha. Eu hoje sou do Sindicato das Cooperativas do Estado de São Paulo. Sim. Representamos todas as sociedades cooperativas no Estado. Então, o que eu faço hoje, como eu fazia na UCESP, já na época de 90 até 2004, de fazer cursos para orientação de cooperativa. As pessoas, quando necessitam estão fora do trabalho, buscando emprego, muitas vezes se reúnem para formar uma sociedade cooperativa, uma forma de buscar trabalho com ganhos melhores para eles. E é verdade que a sociedade cooperativa é uma sociedade diferente das demais sociedades que nós temos aí. A cooperativa não visa o lucro, e sim o trabalho do cooperado. É ele quem exerce a sua atividade, é ele quem vai receber a sua remuneração. Se ele não trabalhar, ele não ganha. Tem um pequeno capital, mas esse capital não é fator de força, é fator de ganho. Somente ele trabalhando. E eu sempre fiz isso na UCESP, como faz o sindicato, atendendo esse pessoal todo, orientando para constituir cooperativa, ajudo a constituir cooperativa, vou fazer palestras, e não precisa ser sócio do sindicato ou não, eu vou atendendo porque é a missão do sindicato, é a missão do cooperativismo que nós sentimos é fazer essas palestras. E eu venho fazendo isso há mais de 20 anos nesse atendimento. Para você formar uma cooperativa tem que obedecer, obviamente, a Lei 5764/71. E hoje nós temos também o Código Civil, que traz alguns artigos que vai beneficiar o cooperativismo também. Bom. Mas o que falta é o conhecimento. Eu entro na cooperativa porque eu estou precisando arranjar um emprego. Eu entro lá dentro, recebo uma pequena orientação dos diretores, mas não passam a ele toda a formação de que eles representam, como participar dessa sociedade, a função que eles têm dentro da sociedade, porque são eles que vão votar no Conselho Fiscal, são eles que vão votar para a diretoria, são eles que vão aprovar o balanço. E quando falam em aprovar o balanço, eles falam, eu nunca vi o balanço. Sim. Como não viram o balanço, você não recebeu o estatuto? É comum nós ouvirmos algumas pessoas dizendo que houve desvio de finalidade das cooperativas.
esse desvio de finalidade se dá por desconhecimento ou de eventuais aproveitadores de uma estrutura eventuais que tem aproveitadores, 157 que anos, não como foi existe dito. mais uma fiscalização que ocorria antes de 88, que era o INCRA. O INCRA, o OCB, fazia uma fiscalização em cima das sociedades cooperativas. Se um cooperado denunciava ao INCRA que havia algum desmando na cooperativa, o INCRA ia lá, chamar uma assembleia, destituir a diretoria. Qualquer ramo de atividade de cooperativismo era o INCRA. Era o INCRA que dava autorização de funcionamento. Sim. De 88 para cá, a nova Constituição diz, lá no inciso 18 do artigo 5º, ninguém mais, o Estado não pode mais intervir na sociedade cooperativa. Na sociedade cooperativa, quem manda são os sócios cooperados. Sim. São eles que determinam a forma. Então, quantas vezes ocorreu de pessoas se aproveitando, constituir cooperativa e faz as suas remunerações, usam o cooperado, ganhando uma faixa do mercado, e ele ganhando diretor, ganhando muito bem. Muitas vezes eu passo para um farol, eu vejo lá de uma cooperativa. Eu pergunto, olá, companheiro, como foi a assembleia? Ele olha para mim, que assembleia? Você não é cooperado? Sou. Você não foi na assembleia? Não, nunca participei. Quantos anos você está lá? Estou lá 2 anos. Nunca você foi convocado? Não. Como é que você entrou na cooperativa? Ele não é um cooperado, ele é um empregado, na verdade. Acaba sendo empregado. Por quê? É essa falta de orientação. Eu faço no sindicato o seguinte, as cooperativas, quando querem admitir cooperado, encaminham para o sindicato, que eu represento os sócios cooperados lá dentro. Se a cooperativa é constituída de pessoas, portanto, somos nós, o sindicato, que representamos os sócios cooperados. Eu passo para ele toda a orientação. Então é muito importante, porque geralmente quando nós trazemos alguma pessoa para falar sobre um determinado assunto, as pessoas não conhecem as suas histórias, não têm nem noção de qual, o que levou a essa pessoa ter uma participação numa organização. No caso do doutor Zurita, como é a sua iniciação no cooperativismo? Foi por necessidade ou foi exatamente por compreender que nós precisávamos buscar? É interessante. Eu só queria fazer uma observação aqui para os nossos telespectadores, vereador. O Geraldo estava falando da Constituição. Hoje a legislação nossa, né, Geraldo, ela nos obriga a ter no mínimo 20 pessoas para organizar constituir uma cooperativa. Né? Mas voltando às origens, na realidade, eu venho de uma cidadezinha do interior, apesar de ser ararense, a vida nossa foi pautada na cidade de Guariba, próxima a Jabuticabal, onde eu era garoto e meu pai era associado de uma cooperativa agrícola. E ali a gente começou a ver aquele negócio tal, e vai. Poxa vida, que troço legal, todo mundo vem aqui na cooperativa, reúne, discute. E, posteriormente, vindo estudar para Campinas, a gente começou também a ter contato com algumas cooperativas de consumo, onde até fui associado, estudante, cooperativa de consumo, a gente vai ter condições aí de... E a essa brincadeira, eu prestei um concurso para uma entidade que era ligada aos clubes agrícolas, a Federação dos Clubes Agrícolas do Estado de São Paulo, para fazer um trabalho de serviço social rural. O que era esse serviço social rural? Tinha uma atividade específica na organização e trabalho com comunidades rurais, organização de associações, organizações e cooperativas. E nessa época a gente começou trabalhando no interior, trabalhei na região de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Campinas, todo nesse processo de coisa. E esses órgãos, com as mudanças de governo que nós tínhamos na hora, foram mudando. Apesar de eu não sair da mesma mesa e mesma cadeira, eu passei por Serviço Social Rural, passei por INDA, passei por IBRA e acabei chegando no INCRA, que eu fui, e todos esses órgãos trabalhando nessa área de associativismo. Inclusive no INCRA, onde a gente encerrou as atividades, vamos dizer assim, profissionais dentro do serviço público. Eu fui coordenador do grupo de cooperativismo por muitos anos. Como o Geraldo mencionou, nós que éramos os órgãos fiscalizadores. Era um negócio meio absurdo, e o senhor bem lembrou, todas as cooperativas tinham que passar no INCRA, cooperativa médica tinha que passar no INCRA, cooperativa odontológica passar no INCRA, cooperativa de trabalho. Era um negócio meio esquisito, crédito, né? Havia aquela coisa. Então nós tínhamos grupos que eram mais, vamos dizer assim,
não digo liberais, mas grupos mais atentos para o sistema, né, Geraldo, que a gente procurava contornar essas situações e tal, esses atritos, como foi mencionado anteriormente, havia muito, e a gente tinha esse trabalho também, o quê? De aproximar as pessoas, aproximar esses cooperados insatisfeitos, porque não é novidade, porque muitas vezes o cooperado também se acomoda em função da sua cooperativa. Ah, está prestando serviço, está tudo bom, não vou na Assembleia, né, Geraldo, porque deixa o barco correr. Quando há um deslize, então cai o mundo, aquela correria, né? Então, esse tipo de situação, hoje, os cooperados estão um pouco mais conscientes. As próprias cooperativas hoje, através de programas educativos, porque eu vejo dentro do sistema cooperativista, dentro dos seus 7 princípios, o principal que me chama a atenção é a questão da educação. Eu acho que sem isso nós não temos, e não é privilégio de cooperativa não, é de todo o setor hoje da vida, né? A educação é um negócio muito importante. E no cooperativismo isso está aflorando. Então as cooperativas têm o quê? Uma série de programas, não só dentro da atividade específica do que é cooperativa, mas também de tudo aquilo em torno do cooperado. E, principalmente hoje, através da família do cooperado. Então, nós estamos o quê? Promovendo hoje também a futura presença de cooperados que com alguma experiência, não simplesmente porque era uma pessoa grata do município, na sociedade, etc. e tal, que era eleita presidente da cooperativa, mas que tem uma formação. Aquilo que hoje a gente reivindica muito, ser um técnico, conhecedor do negócio. Não é qualquer picareta para assumir e que muitas vezes, né, como nós já tivemos... E se assumir e permanecer lá, senão é porque os cooperados também não tiveram uma atividade mais frequente, mais presente, convocação das assembleias, né, o Conselho Fiscal funcionando regularmente. É interessante, o vereador comentou do Conselho Fiscal, e eu uso sempre um exemplo, que hoje eu não sei, faz muito tempo que eu não tenho contato com a cooperativa aqui de Campinas, né? O Lambra. Era uma cooperativa única, que havia uma disputa para a eleição de Conselho Fiscal. Não se disputava a diretoria, mas se disputava quem iria ser o Conselho Fiscal. O órgão controlador, fiscalizador. Então, deixa eu ver como é que é o processo, como é que é o conhecimento daqueles cooperados do que era uma cooperativa. Porque antigamente todo o Conselho Fiscal eram eleitos o quê? Aquele cooperado mais antigo, aquela pessoa mais destaque na sociedade que era cooperado, mas que não tinha nenhum conhecimento sobre uma análise de balanço, de um balancete, né, Eduardo? Em que pese a legislação nos permita que o Conselho Fiscal pode contratar auditorias internas, etc. e tal, para auxiliá-la nesse trabalho e cujas despesas correm por conta da cooperativa, né? Mas havia hoje já está havendo um sentimento maior, os próprios presidentes. Eu tenho outro caso. O senhor me desculpe, eu estou meio tímido para falar, viu? O Geraldo está ali quase que me provocando também, fazer uma pergunta a ele, não é? Só uma coisinha rápida, como ele só um exemplo. Muitas vezes a cooperativa no interior pede para nós comparecermos lá para poder tirar a dúvida dos cooperados que têm problemas lá para resolver, coisas para pagar. Você vai na cidade, chega lá com 80 cooperados produtores de cana, fala, como é que eu vou começar essa palestra? Como é que eu vou passar para eles? Então eu faço para a seguinte forma, pergunto ao cooperado, por que você ingressou na sociedade cooperativa? Ele para e fala para mim, olha, eu entrei na cooperativa porque eu produzia a minha cana, eu vendia, muitas vezes eu recebia pouco. A cooperativa não. Eu entrei na cooperativa porque ela vai lá, ela colhe, vende e traz um resultado muito bom. Só isso? Só isso? Não. Você é dono da cooperativa, você manda na cooperativa. Mas como nós somos aqui, somos em 200 e poucos cooperados, como é que nós vamos fiscalizar a sociedade cooperativa no dia a dia? Olha, a lei dá a nós o Conselho Fiscal. Pega a lei, o artigo do Conselho Fiscal, administra a sociedade assídua e minuciosamente. Eu falo, me pega um dicionário. O que é assíduo e minuciosamente? Aí o Conselho Fiscal, quando lê aquilo, ele percebe a responsabilidade que ele tem. Eu entendo, na minha cooperativa, porque eu sou cooperado também, que quando eu sei votar, quando eu voto consciente no meu Conselho Fiscal,
Eles me representam, eles são, para mim, os meus olhos e os meus ouvidos na sociedade. Porque ele que pega os balancetes, ele que fiscaliza o balancete, ele que vê toda a administração da sociedade. Se houver alguma coisa, um desvio de dinheiro da diretoria, o Conselho Fiscal é obrigado a denunciar. Porque se o Conselho Fiscal perceber a má administração e causar danos à sociedade, e o Conselho Fiscal ficar quieto, ele responde como conivente da sociedade. Então, a responsabilidade do Conselho Fiscal é muito importante. Sim. E eu passo sempre no Conselho Fiscal essa importância. Mas eu não Geralmente, conheço esses cursos, palestras que o senhor participa, o senhor é convidado ou o senhor que provoca que as cooperativas o chame para dar esses cursos de formação? Porque agora há pouco, o doutor Benedito Roberto Zurita disse o seguinte: o cooperativismo vive um momento particularmente positivo no estado de São Paulo e no Brasil. Essa visão que ele tem, essa leitura que ele faz do positivismo, desse momento bom para o cooperativismo, o senhor também sente nesse interesse por formação, para que as pessoas tenham maior participação, conheçam estrutura, funcionamento, composição das cooperativas, a possibilidade do acompanhamento? Também o senhor percebe isso nos cursos que vai dando? Existe sim um certo interesse. Mas eu sempre falei, as cooperativas são muito acomodadas. Eu falo, eu sou o jurídico. As cooperativas ou os cooperados? As cooperativas, que os cooperados são muito acomodados. O que eu faço? Um ano e meio atrás, ou 2 anos atrás, eu saí da cadeira e fui visitar as cooperativas no estado de São Paulo. Eu visitei 300 e poucas cooperativas. E eles ficaram... Eu não sabia que existia um sindicato, nunca ninguém veio até aqui. Eles necessitam das cooperativas. Se as sociedades cooperativas são constituídas por pessoas, portanto, nós representamos o sócio cooperado. E é isso que eles precisam. Dessa orientação, eu não posso ficar sentado lá no sindicato esperando que eles venham. Eu tenho que também provocar, eu tenho que ir atrás dele para eles conhecerem, saberem que existe um sindicato. Hoje, se um grupo de pessoas tivesse interessado em constituir uma cooperativa, eu queria ouvir dos senhores o que é que levaria essa pessoa que tem só uma intenção a de fato constituir uma cooperativa, por exemplo, habitacional, uma cooperativa de crédito, uma cooperativa de consumo, uma cooperativa médica. Se o momento é satisfatório, o que ele teria hoje de condições para fazer essa formação da cooperativa, o que eu poderia convencê-lo a não ser patrão junto com outras pessoas, mas ser um cooperativista, portanto, cooperado. Eu queria ouvir o doutor Benedito Roberto Zurita. Perfeito. Nós, dentro da nossa entidade, o Sebrae São Paulo, a gente tem hoje 33 escritórios no interior. Nós falamos muito de siglas, às vezes as pessoas não sabem o Sebrae, o que nós estamos falando. O que é exatamente o Sebrae? Serviço de apoio à micro e pequena empresa no estado de São Paulo. E através desses escritórios, normalmente a gente recebe pessoas ou consultas sobre micro e pequena empresa, ou também consultas sobre organização de grupos, seja através de microempresários querendo organizar uma associação, buscando, vamos dizer assim, montar uma central de compras, uma central de negócio, como também pequenos produtores rurais e trabalhadores que ouviram falar sobre cooperativa e querem saber o que é uma cooperativa e se é adequada ao grupo com os quais eles trabalham. E aí a gente vai iniciando com uma série de tratativas, inclusive usamos de um artifício, não seria bem esse termo, né, Geraldo? Que antigamente as cooperativas, para serem autorizadas, é um recurso que era a apresentação de um plano de viabilidade econômica. O que é esse plano? Para nós, na época de INCRA, a gente achava que esse plano de viabilidade econômica era um negócio assim, fazia lá no joelho, como se diz, etc. e tal, mas de uma certa forma despertava nesse grupo interessado saber que, puxa vida, eles não estão montando uma entidade de benemerência e nem filantrópica, tem que ter alguma base para se organizar isso.
Então, no caso nosso, então, há esses grupos, a gente busca o quê? Fazer uma palestra esclarecendo, como o Geraldo também no sindicato realiza uma palestra de esclarecimento, o que é a cooperativa, como é que funciona, como é que deve ser organizada, seja ela de qualquer um dos 12 ramos que nós temos, né? Hoje a demanda maior que nós vemos dentro da nossa área são as cooperativas agrícolas, né? Principalmente nessas áreas hoje que se trabalha muito dentro do agronegócio, então são desses produtores. Tem surgido alguma coisa também nessa área de trabalho, principalmente cooperativas de profissionais das várias categorias hoje, não só da categoria médica, mas principalmente da categoria agronômica, hoje é muito demandada, porque até anteriormente a categoria agronômica, o estudante de agronomia visava o quê? Trabalhar na Secretaria da Agricultura, sim, trabalhar no Estado. Hoje não, quer dizer, as próprias cooperativas são grandes consumidoras dessa mão de obra, o mais da forte do cooperativismo é o agrícola? Dentro do estado de São Paulo, que tem assim, vamos dizer assim, mais expressão, né, Geraldo, é o agropecuário. Não em número de cooperativas, que em número de cooperativas nós vamos aí encontrar as cooperativas de trabalho, que são várias. Hoje, principalmente, também a demanda na cooperativa de trabalho, que nós temos muito, é cooperativa de costura. Pessoas se engajadas do que organizar uma cooperativa de costura. As cooperativas hoje de reciclagem, nós temos as prefeituras aqui no estado de São Paulo, em função dessa lei que tem agora como é que chama, da questão do processamento de matéria orgânica, recicláveis, né? A organização, então várias prefeituras solicitam nosso apoio no sentido de informar e dar essas informações. É um grupo bastante difícil, porque normalmente é um pessoal simples, não tem uma formação. E tinha uma relação muito grande com o mercado informal, justamente. Não é? Então, até que essas cooperativas, eles assumam realmente o que é a cooperativa, né, Eduardo, Geraldo, não é fácil. Então, hoje nós vemos muitas cooperativas, inclusive aqui na capital, em vários bairros, que elas têm, de uma certa forma, um apoio muito grande, através de algumas ONGs, através de alguns grupos religiosos, né, que acompanham. Inclusive, nesta mesma casa, nós tivemos no ano passado, ano retrasado, se não me engano, um grande encontro aqui desses grupos, discutindo as formas associativas para trazer esse pessoal que, de uma certa forma, está assim, vamos dizer, esquecido, né? E para entrar dentro desse processo econômico. Interessante isso. Eu tenho um exemplo no interior de São Paulo, sul de São Paulo, uma cooperativa desse tipo, que teve um apoio muito grande do prefeito, e esse apoio ele foi se reduzindo conforme o grupo ia vamos dizer, profissionalizando. 3 anos depois, vereador, imagine o senhor, a presidenta dessa cooperativa foi eleita, pegou o 3º lugar de mulher empreendedora no estado de São Paulo em função de um concurso. Quer dizer, então aquela parte da educação que eu acho que é importantíssima, a gente vê isso dentro do cooperativismo. Né? E nós temos no cooperativismo, tem aqui o representante do sindicato, que é o Dr. Geraldo, e também tem militância na organização das cooperativas do estado de São Paulo. Existe uma política institucional da OCESP voltada à formação? Essa formação educacional dos cooperados, existe um programa institucional? Eu hoje não acompanho mais o OCESP, porque eu estou no sindicato das cooperativas. Mas eu tenho visto realmente que eles estão procurando fazer palestras, cursos para a sociedade, o SESCOP, né? O sistema serviço é um serviço de apoio ao cooperativismo, né? É um dinheiro que vem justamente para poder atender as sociedades cooperativas, porque até 97, 98 as cooperativas, a organização vivia só da contribuição cooperativista, que era muito pouco. E nós criamos o SESCOP, que hoje está dando esse apoio, e o SESC pode, para o interior, viajar e dar cursos para toda a cidade do interior. O sindicato, eu faço sozinho, eu faço com mais 2 companheiros, essa visita às sociedades cooperativas do interior, passamos a ele o que eles representam na verdade. Por que eles estão lá dentro?
qual é a finalidade. Eles perguntam, doutor Geraldo, eu posso me candidatar a presidente da cooperativa, o próprio cooperativo? Você pode, sim, não tenha dúvida, que você é dono. Mas olhe bem, aí eu mostro para ele publicações no Diário Oficial em que é bloqueado os bens dos diretores quando eles fazem desvio de dinheiro. Sim. Mostrando para ele que a importância, a responsabilidade de ser presidente de uma sociedade cooperativa, que muitas vezes ele já acha que só posso ser presidente. Mas tem que ter um certo conhecimento, um certo grau política também. Comprometimento também, responsabilidade muito, e uma convicção de que o associativismo é a própria condição para que as pessoas vivam em sociedade, não é? E que não impere a especulação, né? A exploração do outro. Então, os princípios do cooperativismo levam em conta a necessidade de nós vivermos em harmonia com os outros e também com o ambiente. Hoje nós estamos aqui na TV Câmara São Paulo, no programa Sala de Visitas, recebendo duas ilustres personalidades do cooperativismo, que é o Dr. Geraldo Volpi, que eu vou agradecer, porque para nós aqui o tempo corre muito, não é? O tema é sedutor, muito interessante. Nós vamos ter outras oportunidades para falar de cooperativismo. Eu, como vereador da cidade de São Paulo, presidente da Frente Cooperativista, quero agradecer também ao Benedito Roberto Zurita, com a sua experiência no cooperativismo, seu envolvimento de longos anos dos dois. Então, agradecer a presença de vocês e a todos aqueles que nos acompanharam nessa entrevista sobre cooperativismo, uma forma de associativismo. Muito obrigado.